Voltei. Gente, então a gente vencendo o artigo 38, passemos ao artigo 39. Qual é a conduta que se encaixa? Vou dar duas situações. A pessoa que utiliza droga, faz uso de cocaína e vai lá pro Lago Paranoá, tá? E vai lá fazer uma direção, conduzir uma lancha. E a pessoa que entra no seu carro e sai conduzindo um veículo automotor na via pública. São dois crimes diferentes, tá? Porque a condução de embarcação ou de aeronave vai configurar o crime do artigo 39, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, quando ele fala expondo a dano potencial, você já tem a informação que trata-se de crime de perigo concreto. Eu tenho que demonstrar que o dano realmente pode ser palpável, enxergável, tá? Ainda é um crime de perigo, mas eu tenho que mostrar que realmente ele expôs a perigo a vida das pessoas. Vamos supor, acontece um acidente, não que ele machuque alguém, mas ele provoca um acidente, ou ele anda perto das margens, passa muito perto de jet skis. Isso aí eu demonstro um dano potencial, tá, pessoal? E é necessário que, em razão desse consumo, ele tenha exposto a aeronave ou a embarcação. Então, são duas questões, pessoal: aeronave, embarcação e veículo automotor. Qual a diferença? Aqui eu respondo no artigo 39 da 11.343 e aqui eu vou responder no 306 da 9.503 do CTB, tá? Aqui é um crime de perigo concreto. Eu preciso demonstrar o dano. Aqui não preciso demonstrar o dano. Aqui é totalmente abstrato. Basta que eu tenha a minha capacidade psíquica, né, automotora prejudicada pelo uso de droga. Professora, a senhora já prendeu alguém no 39 ou no 306? Gente, no 39 eu confesso que não, porque a área da minha delegacia seria impossível alguém... só se estivesse voando, né, com a aeronave, porque não tem nenhum rio, nada ali que pudesse pilotar ou conduzir uma embarcação. Mas no 306 já, tá? O cara tava fumando maconha e dirigindo, e a polícia passou do lado dele bem no momento que ele estava fazendo isso. E basta ali o laudo de constatação. Vocês sabem muito bem que não é necessário que eu faça um exame de sangue, que ele se submeta a bafômetro, no caso a droga, né, somente o toxicológico. Eu não preciso disso. Eu preciso de qualquer outra forma de constatação de que as capacidades deles, as capacidades motoras, psicomotoras foram afetadas. E esse entendimento também se aplica ao 39, tá? Eu posso fazer uso de laudo de constatação, de laudo clínico, ou seja, de avaliação médica, ou do próprio toxicológico, mas não é obrigado, tá? Não é obrigado, basta um laudo para que eu, de alguma forma, esse laudo me ateste que ele está sob o uso e influência de drogas e conduzindo aquela aeronave, embarcação, expondo a dano, que eu vou encaixar na conduta do 39, tá bom? Então, vamos falar do artigo 40, as nossas causas de aumento de pena, e que caem muito, tem muita jurisprudência sobre isso aqui. As penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, gente. Do que eu tô falando? De internacionalidade, tá? De que haja, de alguma forma, uma comprovação de que eu transpus as fronteiras do Brasil. Eu fui para o Paraguai, fui para o Uruguai, Bolívia, eu transpus as nossas fronteiras, tá bom? Então, se eu comprovar que essa droga, tá? Ela se destinava, tá? A natureza dela, a procedência dela,
Veio de fora, aí eu vou ter essa causa de aumento. Lembrando, pessoal, que é indispensável que a droga também seja crime no outro país. Do que eu tô falando? Na Argentina, o cloreto de etila, conhecido no Brasil como lança-perfume, ele é permitido, tá? Ele é autorizado. Então, se uma pessoa entra no país, tá? Trazendo cloreto de etila, trazendo lança-perfume vindo da Argentina para o Brasil, é presa ali na Ponte da Amizade, entrando no Brasil, eu não tenho a internacionalidade do delito, eu tenho tráfico. Não vou me esvanecer do tráfico. Eu não vou ter a internacionalidade, nem vou puxar com isso a competência da Justiça Federal, tá? Então é indispensável que seja droga também no país, mas não causa a tipicidade do tipo, não. Ah, eu trouxe da Argentina. A professora falou que lá não era crime, achei que aqui no Brasil não ia ser crime. É crime sim, você vai entrar no 33, só não vai o quê? Ter internacionalidade, você não vai receber o 40 inciso 1 e nem vai atrair a competência da Justiça Federal. Mas o crime vai continuar existindo, tá? Ok? Continuando sobre essa questão da internacionalidade, a súmula 607 do STJ fala que a majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a mera prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição das fronteiras, pessoal. Então, eu não preciso que essa droga esteja circulando. Eu não preciso que tenha ali uma placa, né, do Paraguai entrando no Brasil, uma placa da Argentina entrando no Brasil. Basta que eu comprove que essa droga se destinou às fronteiras, que essa droga tem destinação internacional. Para quê? Para que configure esse tráfico internacional de drogas, tá? Não precisa que a droga, inclusive, saia do Brasil. Eu não preciso que ela saia do país que ela está vindo, tá? Claro que para entrar no Brasil, ser julgado pelo Brasil, precisa. Então, o melhor exemplo é que ele saia do Brasil. Não precisa que ele saia do Brasil, vá para a Argentina, que vá para o Uruguai, que vá para o Paraguai, que vá para a Itália, tá? Quantas das vezes você vê situações em que as pessoas são presas dentro do aeroporto internacional, depois de ter despachado bagagem, depois de ter feito check-in, tá lá na área de embarque. Já configurou o crime de tráfico internacional e é normalmente assim que vem as questões na sua prova. Competência da Justiça Federal. Pessoal, dupla ilicitude no tráfico internacional, tá? Para que eu fale de tráfico internacional de drogas, é indispensável que a droga apreendida também seja considerada ilícita no país de origem ou destino. A mesma coisa que eu acabei de falar. Então, se na sua prova perguntar de dupla ilicitude no tráfico internacional de drogas, é essa necessidade de que o crime, de que a droga seja crime tanto no país de origem quanto no país de destino. Ou seja, tem que ser crime no Brasil e tem que ser crime no país de destino, ok? Tráfico internacional de drogas, ok? Continuando. 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública e no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, tá? Aqui tem muito mais a ver com o sujeito ativo. É uma causa de aumento subjetiva completamente, tá? Tem a ver com o sujeito. Se ele estiver prevalecendo a função pública, entenda, gente, não é ser funcionário público, já caiu em prova. Ah, se for funcionário público, é a causa de aumento. Não é isso. É ele se prevalecer de uma função pública. Pode ser até a função pública dele ou não, mas se ele se prevalecer dessa função pública, causa de aumento. Poder familiar, crimes de tráfico ocorrendo de pai para filho, dentro de casa, na presença de filhos, também vai configurar a causa de aumento. 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, de sede de entidade estudantil, social, cultural, recreativo, esportivo, beneficente, de local de trabalho coletivo, de recinto onde se realizam espetáculos, de diversão de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, das unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. E esse inciso aqui teve muita jurisprudência, tá? Lembrando, ele falou aqui que praticar o tráfico,
qualquer das condutas lá do 33, parágrafo 1º, artigo 34, etc e tal, vai configurar essas causas de aumento, se ele, por exemplo, traficar perto de uma escola, perto de um hospital, num transporte público, tá? Essas condutas são aumentadas, só que tem jurisprudências muito importantes. A primeira jurisprudência importantíssima é que o STJ entendeu que se o estabelecimento de ensino estiver fechado, não vai se aplicar essa causa de aumento. Do que eu estou falando? Imagine que a traficância ocorreu num domingo à noite, num sábado à noite, em local, em horário que é sabido que não está funcionando a escola. Vamos supor que a sua prova fale que aconteceu na escola durante a pandemia, durante o decreto que proibiu as aulas. Por quê? Porque a norma, a razão da norma de ser é proteger as crianças, é proteger os adolescentes, é demonstrar que aquele tráfico não deve chegar naqueles lugares. Por isso que vai falar de local de reinserção social, de tratamento de dependente químico, de hospital, entendeu? Então o STJ entendeu isso, que se a droga não tiver sido praticado esse tráfico num momento em que realmente não estava funcionando, se foi praticado num momento em que não estava fechado, sabidamente fechado, não vai incidir causa de aumento, tá? Outra coisa, também aumenta se ocorrer perto de estabelecimento prisional. E aí eu te pergunto, eu preciso que essa droga adentre ao estabelecimento prisional? Será que eu preciso? Não precisa, tá? O STJ entende que não precisa que essa droga esteja dentro do sistema prisional. Inclusive, se reconhece essa causa de aumento para o tráfico que acontece de dentro para fora do estabelecimento prisional. Acredito você ou não, na sua mais pura inocência, mas existem presos que dão ordem de tráfico de dentro do estabelecimento prisional. E se for interceptada de alguma forma, se for possível provar que houve atos de traficância de dentro do estabelecimento prisional, ainda que se dê a consumação, as ordens para quilômetros e quilômetros distantes, vai configurar o 33 e vai configurar a causa de aumento de ser perto de estabelecimentos prisionais, ok? Pessoal, então, a necessidade ali é de defender, é de proteger essa disseminação do tráfico em local onde há concentração de pessoas, tá? Não se esqueça disso. E, inclusive, tem um julgado interessantíssimo também do STJ sobre a questão do transporte público. Porque a lei fala lá ou nas imediações, né, de transporte público e fica complicado. Sempre se entendeu que quando você fosse pego dentro do ônibus com droga e essa droga se destinasse ao tráfico, você sabe que é um traficante que entrou ali dentro da questão dentro do transporte público, aí você já metia o 33 com 40 e essa causa de aumento, porque está dentro do transporte público. Mas o STJ entendeu que essa causa de aumento, pessoal, ela só vai incidir se o agente tiver praticando a traficância dentro do transporte público, tá? Se ele só estiver transportando, tendo em depósito, trazendo consigo, mas ele não estiver ali praticando o tráfico, que para ele seria a venda da droga, ele não encaixa essa causa de aumento. O que é bem polêmico, ao meu ver, é absurdo, já que o tráfico não é só vender, não é só oferecer, não é só entregar, é ter em depósito, né? É transportar, é trazer consigo. Isso são verbos de tráfico. Então, se está dentro do transporte público, deveria aplicar, mas não. Ele entendeu que ele tem que praticar venda ou entrega dentro do transporte, tá? A venda ou a entrega dentro do transporte. Tráfico interestadual. Pessoal, tráfico entre estados também é causa de aumento, também é causa de aumento, tá? E eu quero que você lembre o seguinte: a súmula 522 do STF fala que o tráfico praticado entre estados da federação ou entre eles e o Distrito Federal, a competência para julgamento e processamento é da Justiça Estadual, tá?
para a incidência dessa causa de aumento para o STJ, não se exige que a droga efetivamente transponha a fronteira entre os estados na federação. Basta que haja prova do dolo do agente de praticar um tráfico interestadual. Mesmo entendimento do tráfico internacional, tá? Não preciso dessa transposição de barreira, basta eu demonstrar o dolo de que ele queria praticar um tráfico interestadual, ok? Continuando. Se o crime tiver sido cometido com violência, com grave ameaça, com emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, caracterizado tráfico entre estados da federação, que é o que a gente acabou de falar, quando a sua prática visar atingir criança, adolescente ou quem por qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Lembrando que afasta corrupção de menores, portanto, tá? E por fim, quando o agente financiar ou custear a prática do crime, que foi o que eu falei para vocês, o entendimento do STJ acerca do autofinanciamento, que eu acho mais coerente do que tratar o tráfico como pós-facto impunível. Então, continuando aqui, vamos falar agora da colaboração premiada na lei de drogas. Gente, é imprescindível que você que estuda para concurso conheça todas as normas que tratam de colaboração premiada, tá? Você vai ter lá dentro do crime de extorsão, você vai ter lá 12.850, na lei de proteção à testemunha, você tem aqui na lei de tráfico também de drogas. É necessário que você conheça. Olha o 41 que fala: um indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Então, observe, ele tem que identificar coautor e partícipe e, se tiver, e quer dizer que é o quê? Cumulativo. Produto do crime. Eu tenho que tentar recuperar esse produto do crime, mas pode ser parcial, tá? Pode ser parcial. Então, se eu tiver produto do crime a ser recuperado, é requisito cumulativo. Não só entregar o partícipe, não só entregar o coautor, mas também tem que mostrar onde está o produto do crime para poder configurar essa colaboração premiada. Então, o que pode cair na sua prova? Falando que somente é o condenado, tá? Que somente ao denunciado, porque a lei fala que o indiciado também pode fazer a colaboração premiada. Lembrando que o STF já entendeu que o delegado pode fazer o acordo de delação premiada, que é o da 12.850, ou seja, permite inclusive colaboração premiada facilmente. Gente, o que está acontecendo com a minha letra hoje? Enfim, tá bom? Então, indiciado, acusado e terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Não se esqueçam disso, ok? Vamos falar sobre o artigo 44 da Lei de Drogas, que vedava os institutos. Ele veda, né? Dizendo que o 33 caput, parágrafo 1º, 34 a 37 dessa lei, são inafiançáveis, insuscetíveis de sursis, de graça, de indulto, de anistia e liberdade provisória, vedada a sua conversão em penas restritivas de direito, tá? A vedação da fiança foi questionada com base na Constituição Federal, tá? Mas a Lei 11.343, prevendo a impossibilidade de fiança ao tráfico de drogas, na verdade entendeu que por ele ser equiparado à hedionda, essa inafiançabilidade era legal, tá? É legal. Mas ela veda o sursis também processual. A vedação a priorística e genérica da concessão do instituto, tá? No delito de tráfico, foi entendido também como inconstitucional. A violação do sursis da pena é incabível. Portanto, é cabível a concessão de sursis da pena ao condenado
por tráfico de drogas. Então, isso aqui você risca do seu Código Penal. É inconstitucional. Inconstitucional. O que mais que é inconstitucional, meu povo? Liberdade provisória. Já se entendeu que tem que fazer análise do caso concreto. É inconstitucional. Então, o que que fica constitucionalizado? Inafiançabilidade e sucessão de graça, indulto e anistia. Isso aqui também é inconstitucional? Também inconstitucional. A gente já falou. Inconstitucional. Muda o seu artigo 44. Ficou bonito. Ficou lindo. Só inafiançáveis e insuscetíveis de graças, indulto e anistia. Lembrando que eu falei na sua aula de lei de crimes hediondos que o STJ e o STF, embora entendam que a vedação da graça, do indulto e da anistia sejam compatíveis com a Constituição Federal, há um julgado em que concedeu o indulto humanitário a um condenado por tráfico de drogas. O que é o indulto humanitário, gente? Aquele indulto, aquele perdão concedido pelo presidente para o cara que está em situação assim, de miserabilidade de saúde, tá? Que ele está em estágio terminal, em que você está dando a última condição humana dele de se despedir desse mundo, tá? Então é só nessa situação. Então, aqui normalmente falando que essa vedação à liberdade provisória foi julgada como inconstitucional, cabendo essa liberdade provisória, e também que a vedação à PRD também foi declarada inconstitucional, para você não esquecer. Então, o 44 só ficou inafiançabilidade, impossibilidade de graça, anistia e indulto. Embora o indulto humanitário a gente tenha julgados permitindo esse indulto, ok? Pessoal, lembra que lá atrás na aula eu falei sobre a questão de que se eu te pego dentro da sua casa sendo utilizada para o tráfico de drogas, eu posso expropriar o seu bem. Eu posso pegar o seu bem, me apropriar dele e você perde a propriedade. Inclusive, quando esse tipo de traficância acontece num determinado local, pode ser num local que nem é seu, mas que você tenha a guarda, que você tenha a vigilância. O seu bem vai ser expropriado. Você se lembra disso? Sim. Eu falei com vocês que nós íamos conversar sobre essa responsabilidade desse dono. Será que o cara que permite que no imóvel dele ocorra o tráfico, ele vai exatamente responder sempre com a perda do bem? Será que se eu não souber que o tráfico era praticado ali, eu posso usar essa exceção? Será que a minha responsabilidade, eu tenho que demonstrar que eu sabia o que ocorria lá? Eu posso demonstrar mera ignorância? Ou eu tenho que provar completamente que eu não sabia para que esse bem não seja expropriado? E aí, pessoal, para o STJ, tá? Para o STJ, a responsabilidade é objetiva. O que eu estou falando? Que pouco importa. Inclusive, se você não sabia que o tráfico era praticado ali, mesmo assim eu vou expropriar o seu bem, porque é erro na sua vigilância sobre o bem, é erro sobre a sua capacidade de correção do que está acontecendo sobre o seu bem. Você não pode simplesmente alugar o bem e deixar à mercê, à deriva do seu inquilino. Olha o que o STJ exige, tá? Responsabilidade objetiva. Se você não demonstrar, se você não vigia, você paga pelo seu erro de não vigiar. Você perde o seu bem. E o STF, professora? O STF, até que ele fala de uma responsabilidade subjetiva, mas ela é muito mais perto de uma responsabilidade objetiva do que subjetivamente dito. O que eu estou falando? Ele fala o seguinte: não é a mera alegação que não sabia. Para eu afastar essa possibilidade da perda do seu bem, dessa expropriação, você tem que demonstrar que você foi enganado. Tá? Não é simplesmente, não sabia, porque só esse erro de vigiar, o STF encampa a ideia do STJ. Eu tenho que provar que eu fui enganado, que eu não sabia, que o cara falou para mim que estava fazendo outra coisa, tá bom? Então lembre-se disso para sua prova. Outra pergunta: será que eu posso expropriar um bem de família? É a única casa do cara. O cara alugou para o Zé da Maconha. O Zé da Maconha é conhecido traficando no único bem do cara. O único bem do cara. E ele usava
o dinheiro do aluguel para alugar outra casa mais perto da escola. Você que estuda direito civil sabe, né, que o bem de família, ele persiste a característica de bem de família, ainda que ele for alugado para eu poder morar em outra residência, tá? Continua sendo o único bem da família. E aí, será que eu posso expropriar? Posso, tá? Então, assim, é bem complicado. Muito cuidado com aluguel, com empréstimo de qualquer tipo de imóvel para poder ocorrer esse tipo de crime, tá? Investiga bem para quem que você está alugando, porque você vai ter que provar que estava sendo enganado para convencer o STF da não expropriação do seu bem. Agora eu quero falar do artigo 50 da Lei de Drogas, a questão da apreensão dessa droga. Lembrando que tudo que eu falei de responsabilidade agora do STJ e STF vai se aplicar nesse panorama. A primeira questão são das plantações ilícitas, tá? Porque a própria lei já fala que as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, tá? Antes de fazer essa destruição, o delegado deve recolher uma parte, claro, para fazer o quê? Para fazer a perícia, para fazer o exame, para fazer o laudo de constatação. Para fazer a destruição das plantas ilícitas, o delegado não precisa de autorização judicial. Não é necessário que a destruição seja executada na presença do Ministério Público, tá? Então tem uma plantação ilícita de droga, uma plantação imensa de maconha. Eu vou aplicar lá o crime para ele do tráfico, do 33, do seu parágrafo lá, da sua conduta equiparada, quem semeia, cultiva, e vou o quê? Pegar um pouquinho daquela droga, fazer o meu lado de constatação, vou guardar para fim de processo, é ele que está dando a materialidade do crime e vou mandar destruir. O delegado de polícia não precisa de autorização judicial, tá? Isso é o que está na lei. Claro, a doutrina discorda, acha que tem que ter autorização judicial, acha que tem que passar pelo crivo do juiz, mas enfim, o artigo permite que seja feito imediatamente pelo delegado de polícia. Agora tem duas situações, tá? Se há flagrante ou não há flagrante. Não entendi. Porque nessa questão de plantação ilícita, imagina que é uma situação completamente separada. Eu quero falar sobre a questão de apreensão de droga agora, tá? Plantação ilícita, situação separada. Agora eu quero falar de apreensão de droga. Eu achei cocaína, eu achei maconha, já nos quadradinhos, os papelotes, eu achei droga, achei tubo de LCD, tubo de lança-perfume. E aí, o que eu faço com essa droga? Você vê aí todo dia nos jornais, toneladas de drogas são apreendidas. Qual que é o processo, qual que é o procedimento com essa droga, professor? Depende. Se você tem uma situação de flagrante, ou seja, uma das situações do 302, você tem um autor apresentado perante uma autoridade policial, ou se está sem flagrante. Porque quando é com flagrante, você também apreende um pouco da droga. Claro, eu preciso do laudo. Essa droga vai ser submetida a perícia, tá? E aí eu vou ter um laudo de constatação provisório sobre a positivação ou a negatividade dessa droga, certo? De posse desse laudo, gente, a autoridade policial comunica a prisão do juiz competente e remete cópia do auto de prisão em flagrante. Eu mando lá, faço meu auto de prisão em flagrante de tráfico, pego o meu lado que vem digital lá do Instituto de Criminalística do DF, excelente, sai na hora, já vem o resultado ali junto dentro das minhas comunicações do APF. E aí, quando o juiz recebe esse APF, ele tem o prazo de 10 dias para verificar se o laudo de constatação provisória está formalmente regular. Sendo positivo, ele determina a destruição da droga e guarda a amostra que foi necessária para realizar o laudo definitivo, tá? E aí, depois então de 10 dias que ele analisa, ele determina a destruição do resto da droga, o delegado de polícia competente no prazo de 15 dias e na presença do Ministério Público vai fazer a destruição dessa droga, tá? Tem até vídeos no Instagram, se vocês quiserem, eu posto hoje, Mano Davi, sobre o processo de incineração de drogas que acontece aqui na PCDF. Gente, eu volto depois do intervalo.